Fala pessoal, tudo jóia? Vamos bater um papo hoje sobre a agricultura regenerativa, né? E vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da mudança da questão da agricultura tradicional para a utilização de elementos de agricultura regenerativa para aumento da produtividade, diminuição dos custos operacionais das fazendas e também colaboração, né, com o meio ambiente, como que você, através da mudança dessa agro tradicional que usa muitos elementos químicos, pode trazer de benefícios para você migrar para cada vez mais utilizar a agricultura regenerativa como um dos elementos aí da sua fazenda. Esse processo, ele não precisa ser um processo que aconteça de forma impactante, né? Muita gente fala assim, agora eu vou plantar com os insumos 100% orgânicos e utilizar 100%. Não, você vai fazer essa migração de forma progressiva dentro da sua lavoura. E o que acontece, gente? A gente sabe que a relação de custo versus benefício, né? E lucro da fazenda está cada vez mais estreito. Hoje a gente já está com uma relação aí de 45 sacos de custo para produzir, e isso vai enforcar o agricultor. Então, quando a gente fala de bioeconomia, tá? Nós estamos falando de uma questão que traz a sustentabilidade junto com a questão do benefício, né, para o agricultor, benefício econômico. E utilizando produtos que estão aqui no Brasil, né, que tem eficácia comprovada e que já está dentro dos estudos aí científicos desde 2000. A gente tem estudo científico que desde os anos 2000 já utiliza a alga Capaficus avarese dentro de cafezais aí com aumento de produtividade até 70%. E esse assunto tem sido debatido agora, né, para que a gente possa realmente entender o que é que o agroregenerativo, através também da microbiologia aí do solo e bactérias e utilização de outros produtos, pode se associar com a questão da alga. Então, o que é importante, né, a gente entender com relação à utilização da alga, né, dentro da agricultura? Primeiro, quando você está utilizando a definição SG, né, dentro da sua fazenda, você está colaborando com a bioeconomia não só da sua fazenda, você também está colaborando com o ecossistema do próprio oceano, que acaba tendo uma regulação climática, né? Então você tem um efeito em cascata aí. Você, quando você utiliza a alga, você também está colaborando com o ecossistema na questão de melhorar o clima do planeta. Isso já é um fato, né? Nós estamos colhendo aí os efeitos todos os anos de marés que invadem praias, de climas desregulados pelo Brasil, e a alga acaba sendo um fator que soluciona parte desse problema, né, com o sequestro de carbono e ao mesmo tempo gerando um ecossistema saudável que produz muito mais oxigênio do que uma floresta. E baseado nessa questão do cultivo da alga, né, você tem um aproveitamento sustentável para a agricultura. E o meio ambiente agradece nos dois termos, por um alimento produzido com mais saúde, mais limpo, mais puro e ao mesmo tempo uma questão de um ecossistema mais regulado. A empresa, a KPX, nasce com esse propósito, né, de diminuir os insumos químicos, promovendo um aumento da produtividade, um aumento da qualidade do produto e ao mesmo tempo um impacto positivo, né, tanto na vida financeira do agricultor quanto também na questão do meio ambiente. E a agricultura, ela vem convergendo aí com a tecnologia dos negócios aplicados na prática e na mensuração dos resultados em escala. Quando a gente fala, né, que a KPX é um bioestimulante inovador, a gente está falando de qualidade, né, de propriedades nutricionais, de uma questão de eficácia, por conta de todo o conjunto, né, de micronutrientes, fito-hormônios, polissacarídeos, aminoácidos, e que essa alga vai ter ali em concentrações que são bem interessantes.
a gente tem essa questão da alga cultivada. Ah, de onde que veio essa alga? Essa alga ela tem uma origem asiática, né? E nos países asiáticos ela já é utilizada como alimento e como cultura agrícola já tem milhares de anos. E ela é um dos das propriedades principais dela é a questão da carragenana, que é utilizada aí na indústria como um emulsificante e de alta escala industrial que é produzido no mundo inteiro. Então, hoje nós temos um mercado aqui em Santa Catarina, São Paulo e Rio também, que é capaz de sustentar toda a agricultura brasileira como um fator de inovação muito grande. Hoje nós produzimos aqui, esses dados estão até meio desalinhados, mas a gente produz 500 mil litros de produto, né, por mês, capaz aí de sustentar 500 mil hectares de plantio, mas nós temos condição, né, de produzir quantidades exorbitantes de alga capazes de sustentar todo o agro brasileiro, né, como um nutricional orgânico aí. E nossa missão é proporcionar para o agricultor, né, uma cultura sustentável, porém de baixo custo, com aumento da sua produtividade. Então, quando a gente traça ali, tá, custo da alga versus a produtividade que se incrementa todos os anos, a gente vai gerar uma questão econômica que a curto, médio e longo prazo vai se tornando cada vez mais interessante para esse agricultor. Então, nossa visão é aumentar essa produtividade, adicionando as algas ao manejo da sua cultura, misturado ali com as caudas que ele vai utilizar ali na questão de pulverização tradicional que ele já faz, para diminuir esse impacto dos químicos, reduzir os químicos, aumentar a lucratividade através do aumento da produtividade dele com um produto que custa aí muitas vezes um terço do valor de produtos nutricionais que às vezes são mais ineficazes do que a utilização da alga dentro dessa agricultura. Então, falando aí dos benefícios, né? Nós temos um estímulo de crescimento celular, né? A alga ela promove o crescimento estimulando a célula e o alongamento celular, gerando um crescimento vegetal mais vigoroso. Nós temos a influência positiva do desenvolvimento radicular das plantas, que aumenta a sua capacidade de absorver os nutrientes do solo, tá? Então a função do extrato ela é relacionada à capacidade da alga de promover um crescimento e desenvolvimento sustentável das plantas, acelerar esse crescimento e aí contribuir com um bioestimulante muito eficaz. A gente também tem uma atividade hormonal que são 4 fito-hormônios não típicos, tá? Que a gente tem dentro do extrato, que fazem com que esses compostos interajam ali nos processos hormonais da planta e faz com que os crescimentos e a formação radicular, né, e o crescimento da brotagem da planta, ela seja muito maior. E essa absorção desses nutrientes, eles se dão, né, com ali as auxinas e giberelinas que vão transportar esses aminoácidos polissacarídeos para as plantas com uma forma muito equilibrada de nutrição. Então, diferente às vezes de um fertilizante, um bioestimulante químico, né? Desculpa, um estimulante químico que faz com que a planta às vezes tenha um choque excessivo de uma determinada propriedade, já com as algas não, você tem um estimulante totalmente equilibrado, né? Ela vai estimular a planta num benefício que vai fazer com que ela organicamente tenha doses homeopáticas durante todo o seu processo de desenvolvimento, fazendo com que ela não tenha excessos, né, de estímulos ali e que podem ser negativos muitas vezes, né? Uma quantidade de potássio equilibrado, fósforo equilibrado, nitrogênio equilibrado, toda a parte de enxofre e todos os outros micronutrientes que são ali transportados para a planta de forma orgânica. Então ela vai ter também uma questão de resistência ao estresse já comprovada em todo o país, tá?
porque essa condição bioestimulante e alguns dos aminoácidos que contém nessa alga fazem com que ela tenha uma resistência climática muito eficaz. E essa melhoria, né, na absorção dos nutrientes faz com que os processos metabólicos, né, influenciem positivamente e criem essas substâncias bioativas que vão fazer com que a eficiência energética de absorção de clorofila ali da planta faça com que a planta seja muito mais resiliente numa questão climática de falta de chuva, estresse hídrico também, por questões da profundidade radicular da planta, faça com que ela seja ali mais resiliente às condições climáticas adversas. Então nós temos resultados hoje em culturas diversas, né? Estudos em café aí demonstram que tem aumento de produtividade de 70%. Foram feitos estudos aí comprovados dentro de uma faculdade, onde se comprovou aí que em 2 anos de processamento de algas dentro de uma lavoura de café aumentou até 70% da produtividade. Estamos agora fazendo estudos já com soja, milho, com um caso aí que a gente teve agora de um estresse climático que houve dentro do milho, onde a gente conseguiu numa lavoura de 39 dias sem chuva preservar, né, um milharal, onde a gente teve uma espiga do outro lado, comparativo lado a lado, de 30% menor, né, do que o nosso trato com a Capaficus misturado aí com agentes biológicos que levaram os nutrientes para o solo e fizeram com que essa planta ela conseguisse resistir, né, até 30% mais do que na mesma região que não teve água. Então, hoje a gente tem hortifruti, frutas, batata, melão, melancia, canavial, hortifruti, hortaliças têm um resultado muito legal. Eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês também, tá? Mas voltando à questão da sustentabilidade aqui, para a gente fazer um parâmetro, isso aqui é algo muito importante para o agricultor se preparar, principalmente depois da questão da COP30, que a gente teve algumas questões mistigadas com relação à mudança climática. Toda fazenda está aí já vendo, né, questões das mudanças de legislação com relação a multas ambientais, né, e toda fazenda vai ter que se adaptar, tá? Para que tenha menos impacto químico dentro das suas propriedades. Mas aqui você está tendo uma fonte renovável, que tem uma captação de carbono natural, que tem menos impacto hídrico na sua propriedade, tem um ciclo de nutrientes sazonais ali, que você está fazendo a regeneração do seu solo. Você tem a questão da biodiversidade também, que acaba promovendo, né, no entorno uma biodiversidade, tanto da biota do solo, quanto também de animais silvestres que vão estar sendo menos impactados com a diminuição do uso dos pesticidas, dos fungicidas, a redução, né, dos usos de químicos e a melhoria da qualidade do seu solo. Então, sobre o nosso produto, a gente tem garantias, tá? Aqui, por exemplo, a questão do potássio 1,4, mas a gente tem aí todos os estudos da Embrapa que comprovam que a média do nosso produto é de 4%, tá? Você tem também o carbono total a 3%, mas a média real é de 6%. A densidade do produto ele é de 1,02, né, por centímetro cúbico, e tem uma relação de solvente 10 ml. A gente tem ali somente dentro do composto do KPX 0,5% de conservante alimentício, tá? Que é para fazer com que ele tenha uma conservação natural, sem uso de nenhuma química. 99,5% do nosso produto não tem água nenhuma, não tem nada a não ser o próprio extrato da Capaficus avarese. E isso, pessoal, é muito importante vocês entenderem a origem, né, do extrato de algas. Muitas empresas têm diluído o extrato de algas em soluções que a gente sabe que ela vai perder eficácia, né? A quantidade de potássio dentro da relação do extrato de algas é muito importante porque acaba sendo
um conservante natural, orgânico, da alga dentro do nosso frasco, que tem aí a durabilidade de 18 meses, tá? E essa garantia de que você tem um extrato 100% Capa Ficus avarese é muito importante. Produtos que têm dissoluções, né, soluções à base de algas, não tem a mesma eficácia do que o produto 100% puro na questão da nutrição da planta. Então, nós vamos falar aqui da questão dos estudos científicos. Já não é de hoje, tá? Que a gente tem estudo científico feito ano a ano, desde os anos 2000, que comprovam a eficácia das algas e a gente agora está tendo essa questão desse boom, né? De falar das algas aí no Brasil inteiro, nesse ano de 2026. Mas desde 2000 que existem estudos científicos no mundo todo mostrando a eficácia dessas algas dentro da agricultura como um todo. Então nós temos aqui alguns cenários, né, que foi feito estudo aqui dentro do litoral de Santa Catarina, e aí nós temos ali dados de desenvolvimento da agricultura, né, agindo como esse estimulante natural. Então vou puxar aqui, ó. Desde 2018, o cultivo da macroalga fornece a matéria-prima, né, de biofertilizantes de forma sustentável. Então, desde 2013, a gente tem aí o apoio da EPAGRE aqui dentro do estado para desenvolver, né, as soluções e estudos feitos aqui em Santa Catarina. Então, nós não encontramos resíduos tóxicos de poluentes e contaminantes em nenhuma das nossas algas. Então, muita gente me pergunta. Outro dia teve um cliente que perguntou sobre utilizar a alga, né, dentro do trato do tomate. E comprovadamente, tá? Todas as coletas de água são feitas aqui nas baías de Santa Catarina e a gente não encontra nenhum tipo de resíduo, né, que impacte ali na coleta das nossas algas que comprove algum tipo de contaminação. Então isso é muito importante para garantir, né, que não tenha nenhum tipo de tóxico ali dentro do nosso extrato. A questão da hortifruti, tá? Reporta eficácia ali nas culturas, incluindo as culturas florestais também. Então esse produto é muito utilizado também para a regeneração florestal. Então, falando ali da questão do trabalho na Fernandes e Silva de 2011, que concluiu que o extrato dentro de cafezais mineiros aumentou de 37% a 70% da produção de café nas lavouras, tá? O que fez ali com que a gente tivesse ali um trabalho realizado pela Zotap e reporta ali resultados positivos, né, nas culturas de quiabo e trigo também em países como a Índia. Então nós tivemos também um grande movimento ali durante o governo anterior que falava do potencial da Capa Ficus avarese, né, e dos seus benefícios na agricultura. Tivemos diversas discussões no Senado e houve um impulsionamento aí, né, da utilização dessa alga como benefício, né? E teve várias matérias no AgroLink, no Globo, no Jornal, Opção e várias matérias que você pode achar aí no YouTube que falam dos resultados dessa alga dentro das lavouras em geral. Falando da capacidade nutricional da aplicação da agricultura, tá? Nós temos aqui 5 grupos para poder falar dessa questão de nutrição. Nós temos o grupo dos hormônios naturais, tem 4 citados aqui, mas a gente já identifica um quarto, mas os principais são a citocinina, auxina e giberelina. Esses 3 hormônios naturais agem como uma fonte hormonal de estimulante. Então o que acontece, pessoal? A alga, ela é uma planta que tem um crescimento fora do comum, dentro do crescimento vegetativo da natureza, é um dos mais acelerados. E ela consegue transportar essa informação genética quando uma planta tem acesso, né? Cai aquela gotícula ali na folha, desperta a comunicação hormonal e os dados ali genéticos da alga para aquela planta. E aí ela vai ter uma fonte de polissacarídeos muito importantes, né? Que são 5 ali,
É, e nós temos essa outra função de polissacarídeos, que através desses cinco são muito importantes, que é o espessante, né, o gelificante, emulsificante e hidratante. Então, nós temos ali também a glicina betaína, que vai proteger as células dos vegetais, estimular o equilíbrio osmótico, proteger o aparelho fotossíntico, fotossintético da planta, desculpa, e eliminação de espécies reativas de oxigênio, né? E ali temos uma cadeia de 16 aminoácidos, mas tem 4 novos aminoácidos que a gente já detectou em estudos laboratórios que tem presença, que vão fazer o despertar dos gatilhos fisiológicos da planta. E quem quiser saber mais informação, eu mando aí para vocês a tabela de micro e macronutrientes e aminoácidos separados, para esse vídeo não ficar muito longo. E como resultado, olha só o que acontece, tá? Os testemunhos aí de uma plantação de maracujá, né? Super populosa, com frutos perfeitos, plantas saudáveis, vagens ali também super populosas, né? Com uma planta 100% saudável e com uma vegetação com um número de vagens muito grandes. Hortaliças, tá, gente? A gente tem raízes que elas ficam super profundas, um crescimento radicular enorme, plantas super vistosas. Dá para ver aqui, ó, nesse comparativo que a gente tem aqui da KPX, de um lado com, do lado sem, dá para ver ali um aumento de 20 a 30% da questão do tamanho da folhagem, da quantidade de volume de plantas. Aqui um comparativo de raízes, né? Olha só para você ver a quantidade, né? A profundidade, tamanho das raízes, volume de raiz, o crescimento radicular. Então a gente tem eficiência bioestimulante, regenerador do solo, defensivo orgânico, maior resistência a estresses abióticos, compatibilidade com praticamente todos os fertilizantes biológicos e também os defensivos, tá? É um aditivo orgânico que vai fazer com que você, por exemplo, fez lá a aplicação do seu fungicida, gerou um estresse na planta e eu preciso recuperar essa planta com uma aplicação ali no estágio, por exemplo, vegetativo V2 e V3, que é o mais necessário. Você utilizando a KPX, você vai ter ali uma resposta na planta automática. Ela vai conseguir recuperar aquela planta daquele estresse ali nesse estágio. Então, outros testemunhos aí, né? Exemplo, né, dessa germinação acelerada ali, né? Das plantas feitas com a KPX, muito mais rápido do que sem. Você vê ali algumas plantas já com um estágio germinativo muito mais alto do que a questão da planta do canteiro do lado. Raiz aqui, ó, extensão radicular, tamanho das raízes muito maior com a KPX. E aqui a gente tem, né, todas as usabilidades. A gente indica, tá, que a aplicação por hectare para a maioria das plantas seja de 1 litro, mas não necessariamente a gente tenha que fazer a utilização igual em todos os estágios, tá? A gente tem aplicação em banho de mudas, por exemplo, de 200 ml para 20 litros de água, que vai fazer com que a planta já tenha uma resistência dessas mudas, muito utilizada aí para reflorestamento, hortifruti. Temos também a ferrigação, né, de utilização de meio litro a 1 litro, dependendo da cultura que você pode colocar ali no seu aspersor. Tratamento de sementes, tá? Que pode ser meio litro para 100 quilos de semente. E em estágios, por exemplo, de café, R3, R4, R7, F1, você pode utilizar média de 3 aplicações, dependendo das suas entradas. Na cana, você tem o perfilamento ali, o crescimento dos comos, que é muito importante usar a alga na sua nutrição, e várias culturas, né? E na soja e no milho, nós estamos trabalhando no estágio V2 e V3, né? Principalmente ali na utilização de defensivos nesse estágio. E depois ali V8, R8, tá? V6 a V8 no milho,
E na soja a gente tem ali, né, o estágio foliar, que é muito importante, V4, na floração também, tá bom? Então, assim, para diversas culturas a gente costuma fazer um plano de aplicação, tá? Agora falando, pessoal, sobre a questão, tá, de associação, tá? Nós temos resultados muito melhores quando as algas são associadas a estimulantes biológicos, né? Não estimulantes, mas recomposição biológico de bactérias e outros micro-organismos no solo. Por quê? Quando a gente tem uma compactação desse solo, e a gente tem uma compactação às vezes ali na fase de 20 centímetros de solo, é bem prejudicial, né, para a planta, na questão de acessar os micro e macronutrientes. Por quê? Esses micro e macronutrientes que você às vezes coloca ali no solo, não de forma profunda, né, você não vai fazer uma descompactação ali de 60 centímetros, ele acaba sendo levado, né, uma raiz rasa não consegue fazer o transporte de alguns nutrientes que são transportados pela água. Então, falando dessa questão de ter uma mistura ali de micronutrientes, aminoácidos, fito-hormônios com estímulo de bactérias e micro-organismos, você vai ter um solo mais descompactado. Em consequência disso, com o solo mais descompactado, porque ali as bactérias e micro-organismos vão fazer, né, todos os canais para essa raiz poder crescer à vontade. Isso que é importante, né? A raiz ter liberdade de crescer e se proliferar e se estimular ali para ela poder ter uma radicular muito mais saudável. Ele vai acessar mais micronutrientes, certo? E às vezes micronutrientes que às vezes você está aí usando fósforo, né? E colocando fósforo, mas já está lá. Por que não acessa? Porque o solo está compactado. Então essa descompactação natural do solo vai fazer com que toda a safra que você está usando esses micro-organismos para poder deixar o solo mais natural possível, vai estar te dando acesso a magnésio, a fósforo, a potássio, a tudo que você está colocando e que já está lá. Então aí sim você tem um resultado surpreendente, né? De uma planta com uma produtividade aí às vezes acima dos 100 sacos de soja, 120 sacos de milho, hortaliças super saudáveis, frutas realmente com uma questão de saúde muito mais maior, plantas maiores e mais saudáveis. Então isso aí é lucratividade no seu bolso, certo? E você faz isso através dessa associação do agroregenerativo entre estímulos nutricionais orgânicos, sendo que em termos nutricionais a alga Capaficus avarese é uma das mais tem mais potencial nutricional, junto com esse mix de bactérias, faz uma associação assim incrível. E aí você vai ter uma redução de vários custos, né? Custo da sua questão de NPK, de pesticida, fungicida, outros que você utiliza aí que são de fontes químicas para dar aquele choque na planta. Ao passar de cada lavoura você não vai precisar mais, entendeu? Então, às vezes, o que acontece? O agricultor pega, faz um teste com um produto às vezes duvidoso, coloca ali de forma desordenada, não faz acompanhamento de teste, faz um teste, mas ele não tem um resultado tão positivo. Só que você tem que perceber, às vezes o seu resultado positivo vai vir na primeira safra, se você não medir ali os detalhes, você não percebe que você teve ali 8% de ganho em cima daquela planta que recebeu. E aí você fala, não, isso aqui não foi tão surpreendente e tal. Só que na segunda aplicação, na próxima safra, você já teve um ganho de 15%. Isso vai impactando a cada ciclo, né, que você vai fazendo. E às vezes, simplesmente por você não ter um estresse hídrico e não perder, né, uma quantidade ali gigantesca de sacas ou de colheita através do estresse hídrico, já é uma blindagem econômica gigantesca. Então,
Vamos falar sobre outros assuntos separados agora, né? Para esse vídeo também não ficar gigantesco. E vamos falar sobre aminoácidos, fito-hormônios, polissacarídeos e bactérias e mix de bactérias de forma separada em outros vídeos. Então segue aí o nosso canal para poder entender mais sobre o assunto e a gente vai falando aí sobre o regenerativo a cada vídeo. Beleza? Grande abraço a todos e até mais.